Bem-vindas a mais um episódio do Na Voz das Menogatas. E hoje estamos recebendo aqui a Rafa Vena, a lobíssima, que tem a página Quarentamos e compartilha muito conteúdo sobre maturidade disruptiva. Nós temos vários assuntos aqui, vários temas que ainda não foram falados no Na Voz das Menogatas, que nós vamos abordar hoje. Tô bem animada, Rafa, bem-vinda. Super animada, eu que agradeço. Obrigada a vocês duas pelo convite. Então, estamos aí para falar sobre tudo que não foi falado até agora. Eu acho que eu sou uma convidada bem disruptiva para falar sobre. Então vamos que vamos. Exatamente o que você é. Para falar sobre polêmicos aqui, temas polêmicos. Vamos. Gente, vamos começar por essa questão, acho que assim, para pontuar, né? Tu já trabalhou com blog de moda, com TV, com styling, publicidade, música, super camaleônica. Sim. Em que momento você percebeu que o verdadeiro assunto da sua geração não era mais a tendência ou a estética, mas verdadeiramente o fato de ser uma mulher envelhecendo? Sim, eu achei essa pergunta sensacional. Inclusive, nunca ninguém me fez, tá vendo? Vocês nunca tiveram um assunto e também eu tô inédita aqui na pergunta. É sensacional, Thelminha, vocês abordarem isso. Eu tenho… Eu até já falei pouco sobre isso no Quarentamos, mas eu quero trazer mais esse assunto lá. Eu tenho um distúrbio de imagem, né? Desde muito novinha. Com 13 anos, eu me peguei com anorexia, bulimia, enfim. Então, a imagem, pra mim, seja através da moda, seja através da estética, sempre foi um assunto muito caro pra mim na minha vida pessoal. Então, era algo que, se eu me sentia feio, eu não saía de casa, eu chorava. Dolorido, assim. Muito dolorido. Eu tive muita espinha, mas espinha assim, na cara inteira, estourada com 12 anos. Aí eu tinha vários apelidos, aí eu tive anorexia, fiquei com outros milhões de apelidos, enfim. Então, eu tive uma adolescência péssima em relação à estética, em que eu não me aceitava. Sempre fui muito magra, e aí depois eu entrei em compulsão alimentar. Enfim, então, quando eu comecei pela moda, né, que eu amo de paixão. Eu acho que moda é comunicação, né, E você vê como você tem um desafio interno, que você se desafia. Você foi justamente pro que coloca a imagem em evidência. Sim, Você foi enfrentar aquilo que te causava medo. sim. Sim. Surreal, né? Surreal. A sua força. E pra colocar a cara ali, né? Porque Pois eu comecei com blog de moda numa época que ninguém tinha ainda. Eu comecei nos primórdios de blog, né? Ali 2009, 2010. Que foi Tássia Naves, Nativosa, toda essa galera. Camila Coutinho. E eu era dessa turma. Só que, diferentemente delas, eu fazia muito do it yourself, assim. Então, eu pegava a moda das passarelas e ensinava como fazer em casa. Como Sim. cortar, costurar e tal, e tal. E eu fazia do meu jeito, assim, sabe? Eu também sofria um monte de hate, porque, né? Ai, ficou horrível, ficou cafona. Mas pra mim era colocar a cara e sempre pra mim a influência, enfim, naquela época nem tinha esse nome, mas a comunicação era muito sobre você fazer do seu jeito, né? E vai ter alguém que vai gostar, vai ter alguém que vai odiar. Quem odiar não é pra essa pessoa, mas vai ter sempre alguém que vai, né, usufruir daquilo como dica, enfim, como algo legal. E pra mim, a comunicação sempre foi sobre representatividade. Então, eu queria falar de moda mais democrática. Eu queria trazer não só o luxo, mas eu queria trazer algo que você conseguisse Acessível, né? acessar todas as camadas de mulheres ali. Então, essa sempre foi a o meu propósito. Então, quando você fala de como é que eu transitei da moda e da estética e ali da música e tal, pra vir falar sobre acolhimento de mulheres. Eu acho que é porque eu sempre quis ser acolhida. Então, eu sempre tive muito hate, né? Minha trajetória com a internet é desde 2009. E eu sempre tive uma visão mais disruptiva sobre a vida, em vários sentidos. Então, eu sofria muito hate. E eu nunca me senti acolhida por ser diferente, por pensar diferente e tal. E aí, quando eu criei o Quarentamos, tem 7 anos, eu tinha 37. Eu não tinha 40 ainda. Eu entrei numa crise existencial com 37 anos, porque eu me via com 37, morando com a minha mãe ainda, porque eu sou filha única de mãe, então eu não queria sair de casa. Eu já pagava as minhas contas, tudo, mas assim, eu não queria largar a minha mãe. Eu tinha uma obsessão com a minha mãe. Pra que tem que ter uma regra? Cara, a pessoa mora com quem ela quer. Se eu quiser Exato. morar com o meu cachorro, eu moro com o meu cachorro. Exato. E se eu quiser morar com a minha mãe, vou morar com a minha mãe. Exato. Acabou. Não Porque é? tem esse Tem estigma, né? Vários Uma estigmas. cobrança. Sempre você tem que cumprir um papel que os outros colocam Exato. pra você. E eu fui descobrir isso depois, mas naquele momento, com 37, eu achava que eu estava atrasada na vida. Eu achava que eu tinha síndrome do Peter Pan, que eu tinha
um cacete a 4, desculpa palavrão, de problemas emocionais que eu tinha que tratar em terapia, porque eu não seguia aquele padrão da mulher com 37, casada, com filhos, já extremamente estável. Eu pagava as minhas contas, mas eu não tinha estabilidade ainda financeira, porque eu nem sabia direito o que eu queria. Então, eu trabalhava com agência de publicidade, eu sou publicitária também. Mas, enfim, eu ainda tava ali me descobrindo. E foi através do 40 Anos, com 37 anos, quando eu criei, que eu me vi falando assim, cara, pela primeira vez eu acho que eu tô falando de cara lavada sobre propósito e não só sobre imagem. É claro que eu falo de imagem também ali, mas não é o meu centro, é sobre acolhimento. Mas aí tu percebeu que tu tinha realmente uma comunidade de pessoas que se encontravam no mesmo lugar que tu. Muitas vezes, sei lá, a mulher com 37, 40 anos que não tinha casado, que não tinha filho, ou que não tinha ainda uma carreira ultra reconhecida, não era uma CEO, e tava ali se desenvolvendo, evoluindo né, e querendo ser uma pessoa melhor. Enfim, tu descobriu que tu tinha esse espaço para falar, porque são muitas mulheres hoje em dia, né? Exato. E o mais incrível foi que quando eu comecei o 40 Anos, quando eu tive a ideia do 40 Anos nessa crise existencial, eu achava que se eu fosse abrir um Instagram sozinha para falar sobre o meu quarentar, o meu processo de quarentar como solteira, sem filhos, ainda me descobrindo, ninguém ia me ouvir. Ai, essa louca, essa Peter Pan aí falando. E aí… Olha o auto-julgamento. Exato. Eu tenho muito. A gente tem, não né? tem, né? Toda A mulher gente tem sofre pressão de todos os lados, né? Cobranças. É óbvio que a gente se auto-julga, se auto-pune. Sim. O tempo todo. E o mais curioso disso é que eu fui para um processo de procurar alguém para fazer junto comigo. Eu falei, cara, eu preciso ter uma outra mulher fazendo junto comigo um contraponto da minha vida, tipo alguém casada, com filhos e já com estabilidade, né, na profissão, pra gente ter um contraponto, porque eu não me sentia segura de começar sozinha achando que ninguém ia me dar credibilidade por eu não ter cumprido esse papel social. E aí eu chamei, na época era uma seguidora minha, ela não era influencer, ela tinha um Instagram fechado, era de outra área, não tinha nada a ver com internet. E eu falei, ela tem esse papel, ela tava em puerpério. Eu falei, de repente ela vai ter mais tempo pra se dedicar. E nos primeiros momentos ali a gente fez juntas, até que o engajamento dos vídeos era muito maior quando eu fazia. Falava. E não por culpa dela nem nada, mas porque realmente o meu conteúdo era mais inédito. O meu conteúdo era mais disruptivo. O meu conteúdo trazia mais valor ali para aquelas mulheres, que não era mais do mesmo. Mas posso falar, acho que também muito é pela interface que você faz com quem tá do outro lado. A identificação, um processo natural que é impossível de replicar. Sim. Acho que a inteligência artificial, as métricas para avaliar, o que tá de trend, eles podem tentar te vender alguma coisa. Agora, aquele negócio que o outro entende e se vê espelhado, que eu tô fazendo um paralelo aqui, tá? Rapidinho. Quando a gente era adolescente, essa interface era com as letras das músicas. Não era? Que fazia os hits, não sei quantos milhões de cópias vendidas. Sim. Porque não existia esse tipo de comunicação. Então era um lugar onde você também se enxergava naquela descrição. Então você amava, aquilo explodia, você decorava a letra. Eu acho que isso agora veio muito mais complexo, óbvio, com muito mais variáveis que preenchem, né? Não só uma letra, mas a vida da pessoa, o dia a dia. Mas é isso, é o que não é explicável, o que é impossível de colocar num algoritmo. Entendeu? Sim. Eu acho também, assim, aí só para complementar a Rafa, que a gente também tem algumas escolhas parecidas, né? Porque eu também não fui mãe. Só que, assim, na minha página, no meu conteúdo, eu não abordo essa questão, né? Sobre essa escolha, não falo muito da minha vida pessoal. Mas as poucas vezes que eu falei, eu recebi tanta mensagem de seguidora me pedindo para falar mais sobre isso. Sim. Falando que estava num dilema. Por exemplo, eu tô chegando perto dos meus 40 e eu não quero ser mãe. Mas será que eu vou me arrepender? Será que depois eu vou conhecer alguém, aí eu vou querer, aí vou ter… Será que eu congelo? Será que eu vou ser julgada? E, assim, eu percebi nas pouquíssimas vezes que eu falei sobre isso, que muitas mulheres estavam, tipo assim, pedindo para falar,
Porque ainda é muito polêmico, porque né? é pouco falado ainda. Ouvir, porque falado. Precisava talvez se espelhar em uma mulher que está bem, Exato. que está feliz, que está se sentindo completa e não teve. Exato. E que é mais velha, no caso, né? Porque eu já estou chegando na casa dos 50 também. Então, eu acho que realmente, hoje em dia, tem muitas mulheres que estão fazendo essa escolha, mas ainda é um tema muito dolorido, muito polêmico, muito julgado. Sim. E que a gente tem que se explicar o tempo inteiro. Quando perguntam, você tem filhos? Eu falo, não. Não acaba no não, né? Eu até digo que a gente tem que exercitar isso. Se alguém te pergunta, você tem filhos? Você é mãe? Não. Pronto. O não já... Ah, não, porque a gente fica se explicando então, como se fosse errado. Até essa era a minha pergunta. A minha próxima pergunta era essa. Sei que a Natália não perguntou ainda, mas já que tu falou sobre isso, exatamente isso que eu ia te perguntar. Se algum dia, óbvio que sim, porque eu também sinto isso, né? Tu sentiu a necessidade de se explicar. O tempo inteiro. Né? Inclusive na própria página. E aí a gente tem que se explicar, né? Então, pois é, aí complementando o que eu falei, quando eu vi que o meu conteúdo de solteira, sem filhos, e enfim, questionando todo esse modelo, né, padrão que impuseram pra nós desde pequenininhas, que é o do patriarcado, de você ter que colocar um centro, ser macho centrado, eu brinco, né? Colocar o homem no centro da sua vida e enquanto você não encontra um parceiro, procria, você não tem identidade, você ainda é perdida. Nossa, ela é perdida. Não sabe o que quer. Eu comecei a questionar essas coisas no 40 anos e eu comecei a receber tanto feedback que eu entendi que o 40 anos era sobre isso. E foi aí que eu tive a decisão editorial de seguir sozinho. 40 anos já que era meu projeto mesmo, de origem. Fui eu que criei, fui eu que trouxe, né, a vida ao 40 anos. Partiu de mim toda essa decisão de ir pra internet. Então, foi aí que o 40 anos explodiu, né? Foi aí que cresceu, assim, absurdamente quando eu peguei as rédeas da editoria e falei, o 40 anos é sobre essa mulher disruptiva. E aí, essa mulher é quem eu sou, né? Então, quando a gente... E aí foi que eu entendi também o meu processo interno. Quando eu olhei pro 40 anos, peguei as rédeas dele e falei, essa é a mulher que eu sou, esse é o 40 anos, essa mulher disruptiva, eu dei voz para aquelas mulheres também ali conseguirem admirar a elas mesmas. Porque era exatamente isso. No início, eu meio que ficava me explicando. Eu ficava assim, não, gente, porque... Será que eu não fui mãe? Será que eu tenho um complexo? Será que eu não me sinto segura? E tudo bem, a gente tem as nossas questões de crenças, a gente tem nossas coisas psicológicas que também, né, avaliam as nossas decisões. Por exemplo, eu fui filha há muitos anos, né? Eu tive uma mãe que na minha infância não foi tão presente. Minha mãe viajava muito, minha mãe trabalhava fora. Então, eu quis ser filha por mais tempo. Então, por exemplo, com 30 anos, que eu achava que eu queria ser mãe, enfim... Até tive a oportunidade de ser mãe, eu tive um relacionamento que surgiu essa oportunidade. Eu falei, cara, não, eu não tô pronta. Eu quero ser filha há mais tempo, porque eu fui pouco filha. Mas assim, ó, quando a gente vai falar de uma maneira filosófica, e daí aqui eu tô indo pra teoria, tá? E é óbvio que a gente tem que respeitar tudo. O processo da fêmea e a exuberância da fêmea é procriar. Daí você cumprir o ciclo. Isso eu tô falando filosoficamente. Sim. E aí, por trás disso, infelizmente, a gente vive uma sociedade onde determina que isso seja um fruto da sua carne, sendo que não, a fêmea, o seu filho é o seu projeto. Né? Exato. O seu filho é o seu outro projeto. Exato. Você é mãe desse projeto, entendeu? Você exerceu essa fênix da maternidade, mas de uma outra maneira. Você transcende, né? Exatamente. Então é sobre isso. É você... Infelizmente, a gente ainda tem esse véu do preconceito, assim. E aí, eu que tenho a pergunta é igual. Nossa, mas você é mãe de filha única? Exato. Eu fui filha única também. Então, assim, e aquilo pesa pra mim. Sim. Entendeu? Pra mim, eu não tô super bem resolvida. Como mãe, como experiência de ficar grávida, de passar pelo processo, de ter uma vida dentro do meu corpo, de gerar uma vida física, eu tô ok. Só que todas as vezes que alguém me questiona, nossa, sabia que ela vai ser sozinha? Você sabia que ela que vai ser responsável por você, na sua velhice? Ela não vai ter nenhuma pessoa pra dividir? Nossa, é sempre uma culpa pra mulher, Existe. Em qualquer escolha que você fizer, vai ter uma culpa. Qualquer. É verdade. E eu, como filha única, cuidei da minha mãe. Minha mãe faleceu no Covid, né?
E inclusive, um último vídeo que eu fiz foi sobre exatamente o que você acabou de falar, que é fantástico. Eu entendi a minha maternidade quando a minha mãe faleceu, né? Você foi mãe dela esses tempos que você era filha, só que você não era filha, você era mãe. Nos últimos anos de vida, eu queria resgatar aquela filha que quando eu era criança, eu não tive a presença dela física tanto quanto eu gostaria. Então, eu fui adiando a minha maternidade até que eu entendi que, cara, na verdade, eu não me sentia pronta para uma maternidade de fato, biológica e tal. E que tudo foi perfeito, porque eu fiquei com ela até os últimos dias da minha vida, tendo aquela mãe que eu queria ali comigo, cuidei dela até os últimos dias da minha vida. E quando ela faleceu, eu cumpri esse ciclo e eu comecei a me maternar. Então, a gente fala sobre maternidade como se fosse só maternar uma criança, mas a gente tá maternando o tempo inteiro. Na verdade, eu acho que… A sua amiga, a mulher tem o teu projeto, entendeu? A mulher tem, eu acho que esse instinto de maternar, e existe várias vertentes pro maternar. A gente é receptáculo, com o nosso marido, com a nossa amiga, com nossos pais, com o nosso trabalho. Com a sua própria mãe. Exatamente. Com o seu cachorro. Com a sua criança interior, né? Que foi aí que eu entendi. Quando a minha mãe faleceu, que eu não tinha mais a mãe carnal aqui, né, nesse planeta, eu peguei aquela criança lá, que tinha aquela carência de mãe, que era eu, criancinha, e olhei pra ela e falei, olha, você tá bem, agora eu tô aqui. Eu sou a Rafaela adulta e tô te maternando. E foi uma cura também, né? É muito interessante. É muito poderoso. Eu passei por um processo desse também, por outras questões, mas eu fiz um processo guiado, eu não consegui fazer espontâneo. Por uma xamã. E aí, era muito engraçado, porque a gente falou, gente, como que eu posso ser tão ignorante, assim, imbecil, superficial e rasa? Ela falava, fecha o olho e vai pra uma floresta pra você encontrar a sua criança interior. Ela falou, qual que é a sua floresta? Eu falei, eu tô no Avatar. Eu posso mentir? Não, porque uma paulistana não tem referência de floresta. Não, pior que eu sou do interior, cara. Eu não sei porque vinha isso na minha mente. Mas aí, quando eu consegui entrar… E ela me deu o aval, falou, ok, você não precisa se culpar por a sua floresta ser o Avatar, tá tudo bem? Ó, eu fico arrepiada de lembrar. Apareceu a criança numa fonte, assim, e aí tinha todas as árvores com os negocinhos de energia, assim, igual. Do Avatar. E aí, quando eu abracei ela, que aí chamava, era um processo guiado de cura através do amor. E aí foi muito… É muito poderoso, né? Poderoso. E aí muito parece poderoso. Que a gente se prepara pra vida muito adulta, poderoso. de fato, né? E eu tinha, sei lá, 40 anos. Mentira, os 40. Eu tinha uns 37. Tá vendo? Aí eu digo que 37 é a idade. Seus 37 foram, você lembra, assim, de algum… Eu acho que foi uma ideia, assim… A gente vai chegando perto dos 40, parece que vai ligando uma chavinha. Que a gente vai questionando várias coisas. Mas também, por outro lado, a gente também vai sentindo segurança em outras também. A gente fala assim, não, peraí, mas eu tô com quase 40 e… sei lá, se ralem, que se ferrem, eu não vou falar uma palavra. A gente tem que seguir o que a gente se sente feliz, o que a gente… sente, né, o nosso feeling, não seguir verdadeiramente um padrão, escolher a maternidade porque, nossa, se eu não for mãe agora, eu não vou ser mais. Eu vou ser mãe agora porque é uma cobrança dos meus pais ou da sociedade, enfim. Sim. Não, eu acho que quando a gente chega perto dos 40, a gente também tem mais força para tomar essa decisão. Não, eu não vou ser pronto, eu não quero, eu não me enxergo nesse papel, eu tô feliz como eu tô completa como eu estou. Exato. Acho que é por aí. A maturidade, ela te traz essa segurança, sabe? Sim. De dizer o não quero, não é para mim. Eu percebi isso com 41. A decisão mesmo de não maternar, pelo menos biologicamente agora, ou não ser o meu sonho, eu entendi com 41, quando eu recebi uma proposta para fazer congelamento de óvulos através de uma parceria, né, com um desses bancos de óvulos, né, clínicas. E eu fui até lá. Falei, a parceria, vamos ver, né? Vamos lá. Fiz uma primeira consulta, eles avaliam quantos óvulos você ainda tá produzindo e tal. E eu lembro, eu tinha 41, agora eu tô com 44. Eles viram que eu tava produzindo 8 óvulos. Eles falaram que era uma quantidade muito pequena e que eu teria que fazer 3 pulsões. Isso também vai uma indústria, né? E que eu teria que usar um monte de hormônio, que seria um processo de 1 ano. Eu falei, o quê? Eu já não queria fazer uma. Eu tava indo lá só pra conhecer. Me ver e me encher de hormônio pra fazer 3 e ainda nem saber se o negócio… Aí eu olhei pra aquilo, eu saí de lá e falei, pra que eu vim? Aí eu olhei, eu até falei pro médico, olha, eu te agradeço, mas
Agora eu percebi que não é minha vontade, porque eu não tenho essa vontade de passar por tudo isso. Pra talvez. Eu não tenho. Eu tenho amigas que fizeram esse processo de congelamento em 1 ano e meio também, várias pulsões, porque elas decidiram também mais tarde. E elas fizeram assim. É um pouco pesado, sofrendo, mas elas tinham um sonho. Mas tem que querer. E elas foram até o fim por esse sonho. Eu não queria nem comer. Aí foi que eu entendi que não era o meu sonho. Eu falei, gente, então, realmente não é o meu sonho. Se eu tiver que maternar um dia, sentir falta desse papel, eu adoto. E a adoção, pra mim, é extremamente nobre, assim. Eu até falei isso já no 40 anos, eu tenho casos de adoção na minha família super felizes, super de sucesso. Que as crianças foram adotadas de nenéns e sabiam da adoção, sabiam que eram adotivas. E são os filhos mais gratos dos casais, sabe? Que adotaram. É muito até… Filho é filho, acabou. Exato. Veio da onde? Não importa. Por exemplo, eu fiz esse processo voluntariamente, só que daí é muito ruim que você tenha vivido uma explicação técnica, porque é o seguinte, vai lá, faz o que der, deu, o que não der, não deu, são 10 dias e acabou, e tá lá, e a gente não tem como adivinhar a tua reserva. Exato. É o que eu falei, existem parâmetros que você consegue estimar, mas existem surpresas, pacientes com 50 anos que vão lá e tem… Isso é caso real, não é fake. É minha vida, é meu dia a dia. Sim. Eu não sou fertileuta, mas eu faço alto risco, então eu vivo isso diariamente. Minha melhor amiga foi mãe aos 47 anos, eu que fiz o parto, foi lá. Então eu ainda tenho tempo de decidir. O dia que você quiser, a gente tá em 2026, é sobre isso, entendeu? Você vai ser mãe e quando dá uma você liberdade, quiser. né? É isso, entendeu? Sim. Então, a Maria é FIV, é fertilização. Então eu passei pelo processo porque eu quis congelar. Também escutei essa historinha aí do 8, falei, dane-se, pra Deus é maior que todo, ele que determina milagre. Eu sei que eu sou cientista, mas é isso que eu tenho, é isso que eu vou ter. E aí, depois, eu fiz tudo de novo. Sim. E o que eu queria falar da adoção. Não existe um código de barras que ele colhe teu óvulo e depois você vai lá transferir o embrião e você fala, nossa, deixa eu reconhecer, é meu. Não. Cara, é um cesto gigante com milhões de células lá dentro. Se a mulher trocou, eu nunca vou saber. Você acha que algum dia eu vou fazer teste da Maria? Pra saber se geneticamente ela é minha ou não? Sim. Então, não importa. Filho é filho e acabou. Sim. Nunca eu vou… Isso não vai mudar o meu vínculo com ela, entendeu? Eu acho que valores são passados muito mais fortes que DNA. Lógico, óbvio, né? Muito. E eu nunca vou descobrir isso. Exato. Se ela trocou um tubinho. Nossa, mas pode acontecer isso, doutora? Pode. Troca o sangue que você colheu, às vezes, no laboratório. Não tem gente que vai operar uma perna e sai operar de outra. Imagina um tubo com 1 milhão de células. Eu tenho que acreditar que ela pegou a minha pipeta. Não tem um negocinho que você reconhece por código de barras, que é a necessidade da gente querer controlar as variáveis da vida, isso, né? Eu tenho que acreditar. Exato. E aí, já falando disso, assim, né? Dessas questões que a gente, depois dos 40, vive ainda. Lembrando de todos os preconceitos que você viveu na pele aos 12 e que te traz hoje essa consciência dos distúrbios de imagem. E aí, os que a gente sabe que existe hoje e que você enfrenta todos os dias também. Sim. Porque o teu propósito, o teu canal é sobre esse enfrentamento. Sim. O etarismo, né? Até que até uma trouxe de uma forma também. Como é que é hoje esse mulher envelhecer? Exige que ela seja bonita, jovem, faça tudo, não tem cabelo branco, ruga. Isso nunca acaba. Não. É da adolescência até a morte. Hoje a Rafa dos 44 enfrenta as mesmas situações, mas nos 44. É muito difícil. Excelente pergunta, até complementando, né, que a Thalminha trouxe. É que uma pessoa com distúrbio de imagem, eu digo assim, ó, eu não tenho essa estatística, mas eu acredito que a maioria das mulheres acaba desenvolvendo em algum momento, em algum grau. Porque todas. A gente. Que a cobrança é tanto que a gente tem, em algum nível, a gente tem. Exato, em algum nível, né? Pode não ser patológico, como é o meu caso, já é patológico, mas graças a Deus é controlado. Eu nunca mais tive anorexia, eu tive adolescente, tratei. Então tá resolvido, Rafa. Tá resolvido. Você não tem nada. Mas eu acabei transferindo esse distúrbio de imagens para uma outra coisa, que não é mais a alimentação, não é mais a questão da anorexia, mas é a questão da harmonização, da ruga, do preenchimento, do não sei o quê. Que graças ao meu bom Deus, eu tive profissionais excelentes que eu procurei, que não me ouviram em muitos momentos, entendeu? Te ignoraram com sucesso. Me ignoraram com sucesso e com bom senso. Então, assim, eu comecei a fazer procedimentos de preenchedores e tal, eu tinha 28 anos. Então, eu tô com 44, gente, foi isso quase 20 anos atrás. Não era comum.
Não. Eu não tinha nenhuma amiga que tinha feito, sabe? Não. E eu descobri ali eu sou do Rio, descobri ali no Rio uma graças a Deus, uma dermato ótima, que não fez overfillers aí. Eu nunca fiquei com aquela cara de preenchedor. Mas se dependesse de mim, eu seria o Ken humano. Eu digo, hoje em dia, graças a Deus, eu não sou por bons profissionais. Mas é uma pressão, é como se eu olhasse pro espelho e eu só visse os defeitos, né? O distúrbio de imagem, ele traz isso. Você olha pro espelho, você tem a sua imagem real, mas você enxerga. Mas então tu acha que o teu distúrbio antigo, né, mais jovem, da alimentação, ele foi para essa parte visual, estética, quando tu chegou perto dos 40? E começou com 28. E cada vez, né, quando eu... Aí hoje em dia já não é mais o preenchedor ali dos 28 que eu queria ter uma boquinha, não sei o quê. Agora já começou pelo derretimento facial. Então eu olho pro espelho e acho que eu tô um bulldog derretido e não tô. Então eu converso com os meus profissionais que cuidam de mim, eles falam, Rafa, você não tá. É uma busca pela gente. Pela perfeição. Né? Eu lembro que quando eu vim pra São Paulo, eu vim já pensando num lifting. Eu tinha 43 anos. E também porque você trabalha com rede social, você tá exposta à sua câmera de selfie o tempo inteiro. E você vê mulheres, sei lá, como a Anitta e entre outras, cada vez mais jovens, fazendo lifting. Agora virou moda. Um lifting. Então eu já cheguei, meu Deus, eu preciso. Se a Anitta com 32 tá fazendo, nossa, imagina, eu tenho que esticar. E aí você conversa com profissionais bons que vão olhar pra você e falar, não, calma aí, minha gata, você não precisa. Calma, tudo isso também é uma indústria. A mesma indústria da fertilização ali, você também tem uma indústria aqui. Então, vamos com bom senso. Então, é importante você se cercar, principalmente quem está exposto à rede social, não só como influenciador, mas também como consumidor daquelas influências. Você ter um bom senso de se cercar de bons profissionais. Eu não falo sobre isso o tempo inteiro no meu Instagram. Então, quando você até veio com essa provocação, e como é que você lida com o envelhecimento hoje? Eu levo para elas acolhimento. É óbvio que eu falo de procedimentos, porque para mim eu tenho que ser transparente com elas. Lógico. Elas me perguntam muito o que eu faço. Eu falo, olha, gente, eu fiz preenchimento aqui, meu preenchimento é tal, eu fiz, sei lá o que de célula, eu fiz tarará. Eu levo essas informações para elas terem informação também sobre. Não se compararem, acharem que, nossa, Rafa é natural, assim, nossa, eu também tenho que ser. Então, não, aqui tem tecnologia, aqui tem dinheiro investido. Mas você não precisa disso. Essa é a minha escolha de envelhecer, né? É a minha forma que eu tento lidar, seja com meus fantasmas ou não, mas é a forma que eu encontrei. Graças a Deus, cada vez mais equilibrada também. Eu não tô indo pra ponta de faca, não tô todo dia em dermatologista. Não, mas eu também não lido bem. Eu comecei. Quem lida, né, gente? Eu comecei agora nesse ambulatório no HC, e são muitas mulheres, que acabaram a faculdade e a residência. Então, são mulheres de 29, 30. E aí, eu comecei lá agora e elas falaram assim pra mim. Ai, a senhora, doutora? Eu falei, não, pera, gente, calma. Eu tô achando que eu sou igual a vocês. E você vê, eu tenho um distúrbio de imagem ao contrário. Porque, tipo, eu acho que eu tô ali, 30 igual a elas. Não, o melhor distúrbio que tem é esse, gente. A gente se sentir jovem. Sei lá, a gente tem que ser... A Natália tem esse espírito jovem. A gente tem. A gente tem. Acho que isso aí, eu tenho 50 anos. Só que, tipo assim, eu tenho certeza que eu tenho 30. Mas é uma alma, quando eu né? olho, eu tenho certeza que eu tenho 30. E aí, hoje, uma paciente minha, que eu fui no casamento dela, me mandou uma foto. A Joyce. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, credo, mas essa pessoa tá velha. Essa aí não sou eu. Não, meu pai dizia isso. Meu pai, ele faleceu também aos 84. Ele dizia que o grande baque da vida dele foi quando ele olhou no espelho um dia, na correria do dia a dia. Ele, né, homem, então, que ele olhou e falou, quem é esse velho? Meu Deus, esse velho sou eu. E aí, ele ficou também com aquela história. Por isso que eu acho que é tão importante o processo de envelhecimento da mulher, a gente se olhar mesmo, sabe? E não se olhar com essa crítica que eu tenho, a maioria tem. Quem tem distúrbio de imagem tem uma crítica muito maior. A gente parece que se açoita o dia inteiro, como se a gente só olhasse pro defeito. E é você treinar o seu olhar, né? Eu faço isso em terapia, mas olhar com mais amor, né? Com mais gentileza. E ver os benefícios, né? Eu também passo por isso. Eu sou extremamente vaidosa. É difícil. Eu sei como difícil. me identifico muito com esse lugar. Sim. E aí, falando um pouco sobre essa espécie de dor, né? Da gente ter... Claro, o contrário da gente envelhecer é a gente morrer. A gente não quer morrer, a gente quer viver. Então, a gente vai envelhecer. E a gente vai aprendendo a envelhecer nesse processo, né? Que é o processo que a gente tá agora.
E, assim, tu deve receber milhares de relatos da tua comunidade aí de mulheres. Quais são, assim, as dores mais recorrentes dessas mulheres e que é muito pouco falado? É a solidão. E quando eu digo solidão, eu não tô falando de homem, gente, de forma alguma. Muito pelo contrário. Muitas relatam solidão casadas. É a solidão a dois. Você fica no seu universo, o outro fica no dele. Exatamente. Vocês só moram no mesmo lugar. E isso acontece muito com mulheres que casam muito cedo, né? Então eu tenho relatos. A maioria, inclusive, é uma estatística muito legal, assim. Eu já rodei formulários ali dentro do 40 anos. Eu tenho 722 mil mulheres hoje, Nossa. Tá? Eu já rodei formulários, obviamente, foi uma pesquisa que não é um dado oficial do Instagram, mas sim um parâmetro do que eu fiz, mais ou menos uma amostragem. A maioria das minhas seguidoras não tem filhos. E hoje são mulheres ou divorciadas ou solteiras. Então, são mulheres parecidas comigo ali, né? Então, não à toa elas me seguem, porque também romperam com algum tipo de padrão, alguma escolha, enfim. Isso é muito interessante, porque é um número expressivo de seguidores, é um número expressivo de mulheres que estão ali buscando alguma coisa diferente. E a dor dessa mulher, quando ela vem até mim, é a solidão. E não uma solidão, ai, Rafa, eu sou solteira, eu preciso encontrar alguém. Não. É uma solidão, Rafa, eu preciso de alguém que me entenda. E esse alguém pode ser uma amiga. Esse alguém pode ser uma rede de apoio. E a última coisa que elas pensam é homem. É muito engraçado. Quando eu faço algum vídeo brincando, eu falo muito sobre homens mais novos, né? Que foi uma descoberta recente. A gente vai falar sobre isso, não. Uma descoberta recente na minha vida. E na vida dessa mulher 40 a mais, 50 a mais. Mas quando eu faço algum vídeo de humor, eu faço muito humor no 40 anos. Falando de homem, de relacionamento, elas ficam assim… Mas a gente não tá procurando homem. Mas quem disse que a gente tá procurando? A maioria nem quer saber. Fala assim, ai não, e que homem o quê? Eu tô muito feliz com o meu vibrador, com o meu sugador, com a minha vida independente. Eu não quero homem pra porcaria nenhuma. Já sou divorciada, não quero casar nunca mais na minha vida. A maioria das divorciadas falam que não querem mais casar. Que só querem namorar. E pegar homem mais novo, e é isso, na minha casa ninguém entra. Um dia meu marido brincando, falou assim, se eu morrer, no outro dia você vai estar casada? Eu falei… Eu vou estar na paz do Senhor. Sozinha. Porque homem casa correndo. Minha casa só pra mim. Mas eu acho também, que isso, a maturidade também traz essa questão, sabe? Da gente vai refinando a nossa escolha, o nosso olhar, a gente vai ficando mais seletiva. E aí, depois que tu passa por um relacionamento longo, que é o caso dessas mulheres, né? Que passaram por relacionamentos longos, se divorciaram. Para casar de novo e colocar alguém para dividir a mesma casa, Sim. o mesmo teto, o mesmo Sim. banheiro, Sim. né? Então, assim, a gente pensa diferente. Tem que ser para valer, tem que ser um sentimento realmente… Uma parceria de verdade, Uma parceria, alguém para somar, alguém para agregar. Sim. Né? Porque o custo do casamento, e isso mais uma vez é dado, né? Não sei o que eu tô falando, é muito maior pra mulher, né? Muito maior. É a mulher que abre mão da sua vida, é a mulher que abre muito mais mão da sua liberdade. A mulher que abre mão de tudo pra um casamento. O homem, ele segue a sua vida normal. Tá ali, vai pro happy hour com os amigos, não sei o quê, trabalha, fica o dia inteiro enfiado em trabalho, jogo de futebol, não sei o quê. Emocionalmente, eles não também se dedicam tanto. É a gente que coloca prioridade, é a gente que cede muito mais, é a gente que… Então, as mulheres, depois de passarem por um casamento longo, elas entendem que a grande prejudicada, muito maior dentro de uma relação a dois, foi ela e não o cara. Então, pra ela ter esse custo do casamento novamente, ou ela não quer mesmo, ou tem que ser alguma coisa muito igual pra igual. Senão ela já não topa. Porque senão dá pra namorar gostoso, cada um na sua casa, vai no cinema, sai pra jantar. Exato. Um dia dorme na minha casa, mas não tem aquele compromisso. E assim, uma coisa que também é muito característica, mulheres que tiveram filhos são mais reticentes ainda em construir um novo vínculo sobre o mesmo lugar físico. Exato. Elas até casam, elas mantêm um relacionamento estável de cumplicidade e de desejo de compartilhar a vida, mas fisicamente cada um lugar. Elas se preocupam mais com quem vai estar ali perto dos filhos, né? O homem, gente, eu tenho casos de amigos meus até, desculpa, gente, mas qualquer namoradinha já tá dentro de casa. Um horror. E nem conhece direito. Sabe quem é a pessoa, né? O mundo hoje Exato. tá super perigoso, a gente vê tantos casos de violência. E o que eu acho mais interessante também é que eu vejo que essas mulheres, inclusive também é dado, tá? Também é estatística. Tem estudos que comprovam que homens casados vivem mais. Sim. E mulheres solteiras vivem mais. E com mais qualidade de vida.
Isso é dado, é estudo, pode jogar no Google, gente, não sou eu que tô falando mais uma vez. São pesquisas mundiais, não só nacionais, mas mundiais, de que a expectativa de vida da mulher solteira, né, ou viúva, ou enfim, divorciada, é infinitamente maior. Ela fica menos doente, ela tem menos depressão e ela consegue ter mais sucesso financeiro do que a casada. Isso é dado, é estatística. E é absolutamente o contrário do homem. O homem solteiro, ele vive menos, ele fica mais doente, ele tem menos sucesso profissional. Então, o casamento é muito mais vantajoso para o homem, sempre. Ele sempre vai buscar. Porque ele tem o quê? Quando ele casa, ele tem a enfermeira, a cuidadora, a que cuida da casa dele, a arrumadeira, a que marca médico pra ele. Porque se não é a mulher… Se não é a mulher falando, amor, você já fez o exame? Amor, você tá gripado, não, vou te cuidar. Eles passam por cima de carro, eles não marcam o exame, eles não se cuidam, eles não vão ao médico. Fica doente, não sabe fazer nada. E já a mulher, muitas vezes, acaba até abrindo mão da sua carreira. Exato. Né, já da sua independência financeira, se acomoda naquele lugar. Pra poder ele crescer, pra poder ele ser o provedor. Ainda tem essa coisa, essa dinâmica. Então, assim, é dado estatístico, isso é muito interessante. Você vê isso, o preconceito existe sempre dos dois lados, né? Porque aquela mulher que quer fazer isso, cara, eu não quero mais trabalhar, eu quero cuidar do meu marido, eu quero cuidar da minha casa, ela também é julgada. Olha o que a gente tá vivendo. Mas aí eu vou ser advogada do diabo aqui, eu entro com uma provocação mais problemática. Eu já tive essa discussão no 40 anos com mulheres que falaram assim, o feminismo ele só apoia a mulher que quer ser livre, a mulher que quer ter o próprio negócio, o próprio dinheiro e tal, e não apoia. Ser livre é isso, é você falar, eu quero, e não apoia. Não trabalhar. E não apoia a dona de casa que quer. Enfim, eu sempre digo assim: o feminismo nunca vai criticar a escolha de uma mulher, mas ele vai alertar. Então, o que eu digo para as mulheres é o seguinte: tem mulheres que chegam lá para mim, eu tenho um marido maravilhoso, provedor, me dá tudo, e eu gosto de ficar em casa porque eu cuido dos meus filhos. Eu falo, beleza. Mas a gente tem estatística, a gente não pode fugir das estatísticas, né? Eu digo que contra fatos não há argumentos. Hoje, se você pega qualquer advogada de família, ela vai te dizer, olha, isso é muito perigoso. Você querer, tá tudo bem. Mas qual é a dinâmica desse casamento? Você é uma dona de casa não remunerada? Ou você tem algum tipo de acordo com o seu marido? Olha, eu tô abrindo mão da minha carreira, da minha ascensão profissional durante 5 anos para cuidar dos filhos, mas enquanto isso eu quero uma poupança, eu quero um investimento no meu nome, eu quero… Mas isso é mais sobre a cumplicidade e a lealdade do casal. Mas você não sabe o dia de amanhã, Nath. Tipo, enquanto você tá junto, o cara é um príncipe. Eu vejo isso por… Eu não passei por isso, mas eu vejo as minhas mulheres passando. Às vezes, por exemplo, a cumplicidade, a lealdade é tão intrínseca e tão simbiótica que é natural que o desejo do parceiro, no caso… De te manter segura, de você ter o seu dinheiro. Independente se é um homem numa relação, porque hoje a gente tem relações que é a mulher que trabalha, a outra mulher fica em casa, que já tá tudo economicamente, inclusive, colocado. E isso é importante. Eu tenho uma grande amiga médica, UTI, casca grossa, pesado, Covid, reanimação cardiorrespiratória, chefe, referência… que ela virou e falou assim, hoje eu quero escolher deixar de ser médica. Sim. Mas ela tem um suporte bem estruturado. Porque é intrínseco, entendeu? Sim. Existe tudo igual. Os acordos. Tudo. Isso é já importante. De uma maneira natural, sem que ela fizesse essa exigência, entendeu? Mas é isso que é importante. Então, por isso que eu acho que é importante a gente alertar e letrar essas mulheres. É uma maturidade que eu falo, de chegar pra ela e falar, beleza, você quer ser dona de casa? Então porque você também… também tem o outro… que a pessoa faz essa escolha sem ter a consciência da escolha. E dos riscos, né? A tranquilidade da ignorância, entendeu? Exato. Você não sabe. E dos riscos, porque… Você tá pondo o pé ali e tem um abismo do outro lado. Porque enquanto entendeu? se tá junto, enquanto se tem paixão, amor é um príncipe. Nossa, mas e amanhã? E se ele conhecer uma outra pessoa? E se ele… Não. Como é que vai ser esse… Você tem que ter sua segurança. Então, beleza, você quer ser dona de casa, quer ficar cuidando de filhos por tempo indeterminado, tem um acordo com seu parceiro. Olha, eu preciso de tanto… ter a minha conta separada, ter a minha vida aqui, você vai me prover de uma forma realmente… Eu vou ter a minha conta, o meu dinheiro, é X por mês que você vai me disponibilizar. E ainda sustentar a casa, eu não vou entrar nessa matemática. Mas é uma maturidade das mulheres que ainda existe muito preconceito. Muito. Você falar isso. Você… interesseira.
Mas aí a gente tem que conversar. Existe esse preconceito velado. Existe esse preconceito, sim, mas nada mais justo também que uma mulher que realmente faz essa escolha. Não, isso é o abre que mão é de carreira, válido, abre mão de uma renda mas existe mensal. esse preconceito. Gente, a gente até dos homens, né? Sim. A gente tá chegando no final dessa entrevista. Sou sempre eu que dou essa notícia, porque se dependesse da Natália, nunca tem final. Pede um iFood aqui, fica até... Então a gente tá chegando no final desse bate-papo. Até tinha outras questões que a gente nem conseguiu abordar, porque a conversa foi aqui quase vamos ter parte 2, mas não tem mais nenhum que dá pra fazer. Tem a pergunta final que agora eu vou fazer, que eu roubei de ti. Boa. Ó, que a pergunta final é a seguinte. Sobre tudo que a gente falou aqui, né? Para a mulher que está nos ouvindo hoje, que está com medo de envelhecer, que tem medo da solidão, das mudanças do corpo, tá nessa cobrança, não tá se reconhecendo de alguma forma, né? Depois dos 40. O que você gostaria que essa mulher entendesse sobre a maturidade antes de sair dessa entrevista? Eu faço um exercício com elas que eu faço comigo. Eu penso assim, hoje é o dia em que você vai ser mais jovem pro resto da sua vida. Então, hoje é o dia em que você é mais jovem a partir do resto da sua vida. Então, faz um exercício de se olhar daqui a 20 anos, né? Então, você no caso, eu tenho 44, eu com 64, me olhando hoje, eu me acharia uma menina. Então, e assim você... Quem tá com 50, se olha com 50. Quem tá com 50 se olha com 70. Quem tá com 60 se olha com 80. E você vai olhar e vai falar, caraca, eu podia ter feito isso. Quando você se projeta pra frente, né? Por exemplo, eu hoje me projeto pros 20, eu fico assim, caramba, como eu era ingênua. Pô, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E eu com 20, às vezes, achava que eu já não ia dar tempo, ou achava que não tava preparada. Que 30 anos tava ficando velha. Que 30 tava ficando velha. Ih, 30 anos, tô ficando velha. Então, hoje é o dia em que você está mais jovem pro resto da sua vida. Então, que olhar lindo. Você consegue se apoderar disso. Então, quando eu penso assim, hoje, quando eu tô me sentindo velha, caída, bulldog, sei lá, seja por distúrbio de imagem, seja por qualquer outro motivo, eu me vejo com 60 olhando pra essa menina de 44. E o que essa mulher de 60 me diria? Caraca, levanta daí, minha filha. Aproveita. O mundo é seu. Olha a quantidade. Você tem juventude. Mulheres de 40... Gente, hoje, 40, 50 anos, nós somos jovens. Sim. Não só pela medicina, pela tecnologia, por tudo que tem, mas por informação. Hoje a gente não morre mais com 60 anos. As mulheres... A gente tem aqui uma médica que pode dizer, antigamente as mulheres não passavam nem pela menopausa porque morriam antes. Sim. Então, menopausa é um assunto novo, mas hoje você olha a qualidade de vida que a gente tem. Na verdade, a gente chega na menopausa na metade da nossa vida. Na metade da vida. A gente tem toda a outra metade pra viver. Exato. A gente não pode desistir na metade. Eu digo que tem que mudar o nome pra meiopausa, porque pra mostrar pra mulher que tá na metade só, entendeu? Seria ótimo meiopausa. Né? Uma meiopausa. Você tá no meio, querida. Então ainda tem metade da vida pela frente. Não é o final. E eu acredito que a gente vai ter muita revolução ainda em relação à saúde da mulher, que é só o começo, o estudo da menopausa, a gente tá começando agora, né? Como a gente não envelhecia, a gente não vivia tantos anos assim. E a mulher vive mais do que o homem, isso também é dado, isso também é comprovado. Então, é a gente confiar nisso, cara. E é se cercar de mulheres. Eu penso que, por conta do 40 anos, eu passei a amar ainda mais mulheres. E essa força que a gente tem juntas. Então, essa mulher potência, né? Essa potência. Então, essa mulher que olha pra si ainda com medo de envelhecer, essa mulher que olha pra si ainda com medo de tomar decisões, achando que a vida acabou, cerque-se de mulheres da mesma idade, cerque-se de grupo de mulheres. Seja aqui no Instagram, eu coloco 40 anos aqui à disposição, mas tem várias outras. Tem mulheres de 50 a mais, lindíssimas, incríveis. E, inclusive, as de 50 a mais que capinaram pra gente chegar lá. É isso. Porque eu sigo várias e eu amo. E através delas eu já tô aprendendo sobre menopausa. Eu ainda nem cheguei na menopausa, mas você tá já tô aprendendo. Tô no climatério. Já faço terapia hormonal. A gente consegue tratar desde lá, você chega muito melhor nos 50. É o que estamos vivendo. Vocês que me inspiram. E eu tô inspirando as de 35. E assim a gente vai inspirando umas às outras. Por isso que é interessante a gente estar cercada de mulheres. De mulheres que vivem a mesma coisa que a gente. Porque a gente vê que a gente não tá sozinha. Então essa solidão que muitas sentem é até encontrar uma turma. Quando elas encontram, elas chegam ali no 40 anos. Aí a gente tem grupo de WhatsApp, tem comunidade. Falam, caramba,
eu não tô sozinha. Eu achava que eu era o fim do mundo. E, nossa, que luz encontrar e ver que não é. Você vê aquele evento que a gente fez juntas, quantas… a gente ter esse momento, né, essa troca e poder ver que as questões que a gente está vivendo agora são as questões idênticas, né, de todas as mulheres, os mesmos dilemas, a mesma questão do envelhecimento, das cobranças, do corpo, da transição. Exato. Enfim, gente, dá pra gente ficar Vamos aqui, ter parte 2 aí. Já vamos. me convidando. Gente, então, espero que vocês tenham gostado. Sigam o Instagram do Quarentamos, a Rafa Vena, maravilhosa, lobinha. O nosso Instagram, a Voz das Menogatas. Ai, amei demais! Tem muito a aprender com vocês. Doutora Natália. Maravilhosa. Dá aula de menopausa, viu? E até a próxima, gente. Tchau. Tchau.